Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que reina e é para sempre. Não é religiosidade o que eu vou falar. É algo que tem que ser espontâneo, mas que eu não posso deixar de observar. Eu me espanto de você conseguir louvar o Senhor sentado, sem ninguém dar um comando para você. Ó, levanta aí, entendeu? Nós cantamos, nós louvamos ao Rei, ao Todo-Poderoso Deus. Eu duvido que se você estivesse na presença de um juiz ou um desembargador, você ia ficar sentado. Primeiro que se você fizesse isso, alguém talvez te desse voz de prisão. Mas nós temos a liberdade de louvar e adorar o Senhor, e eu me espanto. Quero convidar você a desligar o seu celular, colocar no silencioso se assim for necessário, para que nós possamos ter um tempo na presença de Deus, sem você preocupado com o zap, fazer bzz, pipipi, qualquer coisa desse tipo, tá? Se você tem alguém que é realmente necessitado de algum auxílio, deixe no silencioso, se não desligue. Mesma coisa se refere à água. Agora não é a hora de você ficar com sede, nem com incontinência urinária, a menos que seja realmente uma necessidade. Mas fora isso, fique sentado para que nós possamos meditar e ouvir na palavra do Senhor. Mês de agosto, agora acertei. Mês de agosto se foi. Mês difícil, mês complicado, mês com muitas lutas, muitas dificuldades. Cada um pode atestar de alguma luta e uma dificuldade diferente, mas Deus ele foi suficiente em todas elas, por isso você está aqui. Independente da luta, independente da dificuldade, o Senhor ele foi suficiente na tua vida e Ele te susteve. Ele manteve você alimentadinho, alimentadinha, vestido, vestida, com moradia, transporte e todas as coisas concernentes às nossas necessidades. E por isso nós louvamos a Deus. É motivo de louvor e adoração ao Senhor. Também semana passada nós finalizamos o capítulo 11 de João. Estamos começando esta semana, este culto, o capítulo 12. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Caminhando para a Cruz. Não é algo agradável, não é algo que as pessoas buscam, mas é exatamente o nosso caminho. Quando você se autodenomina cristão, você caminha para a cruz. Você caminha para uma perfeição em relação à vida, pensar, agir de Jesus Cristo. Nossa vida é um emaranhado de caminhadas. Trilhamos caminhos difíceis e caminhos fáceis. Alguns nos causam saudades, outros nos causam temor que eles venham a se repetir. O caminho mais árduo foi trilhado por Cristo, caminho de dor e autoentrega, em favor dos seres humanos. Aos discípulos, aqueles que se dizem cristãos, só apenas para esses, Jesus Cristo ordena: façam o que eu faço, pensem como eu penso, ajam como eu ajo. O versículo que ficou da semana passada, imagenzinha nova, da Maria lavando os pés de Jesus. O versículo que ficou da semana passada é de João 11:57, que diz: os sumos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de o prenderem. Para muitos, os caminhos e as decisões que nós tomamos são caminhos de loucura. As pessoas não conseguem entender. Hoje pela manhã, a dos Reis, ela estava dando o testemunho dela, que ela começa a falar das coisas de Deus, e aí os familiares dela falam assim: só a senhora pensa assim. A senhora vive num pensamento assim, de imaginação. A senhora não vive na realidade. O mundo hoje está muito diferente do que o que está relatado na palavra de Deus. Para muitos, nós vivemos um caminho de loucura. Abrir mão dos meus desejos,
Abrir mão da minha vontade? Abrir mão dos meus sonhos? Sim, é exatamente isso que Deus nos apresenta. Abrir mão de nós em detrimento da vontade do Senhor. Qual é o prêmio para isso? Alguns podem falar uma vida próspera, outros podem falar uma vida emocional equilibrada, mas na verdade o prêmio para você ser igual a Cristo é a rejeição dos homens, mas também a aceitação de Deus. Sua decisão, e essa decisão ela é individual, eu não sei, mas conforme Josué disse no final do seu livro, que leva o seu nome, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei você, eu não sei se você está disposto a pagar esse preço para que a sua casa se converta ao Senhor, à rejeição, ao escárnio, o desprezo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espero que você esteja unido comigo nesse propósito, para que nós possamos, junto com as nossas famílias, vivermos na eternidade, cantando um Te Agradeço mais equilibrado, entendeu? Mais alinhado. Os anjos vão nos ajudar. Até lá a gente faz o que a gente pode fazer de melhor. A palavra de hoje tem como título: Cristo é ungido para a sua morte. Esta imagenzinha bonitinha que nós colocamos aqui, de Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, se curvando, derramando o nardo puro sobre os pezinhos, sobre os pés de Jesus, enxugando com os cabelos, ele é algo que reflete a morte de Cristo. Ela está preparando o corpo de Cristo para a morte. Jesus Cristo sabia disso. Cristo, ele é ungido para a sua morte. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer mais uma vez por todos os domingos em que nós estivemos meditando sobre João capítulo 11. Queremos agora pedir que o Senhor também nos abençoe com entendimento, com sabedoria, com graça, com conhecimento nesses textos de João capítulo 12. Precisamos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos abençoe, que o Teu Espírito nos dê graça, que derrame sobre nós do Teu entendimento, do Seu Espírito de conhecimento e sabedoria,
Humildemente, Pai, me coloco na Tua presença, pedindo que o Senhor me abençoe, que eu possa, Pai querido, trazer a palavra conforme está no Teu coração para os meus irmãos e as minhas irmãs. Que a palavra que saia dos meus lábios não proceda do meu coração, mas proceda do Teu altar. Que o Teu nome seja glorificado através desta pregação, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo não contém nenhum sinal milagroso. Você não vai ver milagres nele. Também não vai haver nenhum discurso poderoso de Jesus. Jesus Cristo, ele não vai fazer um discurso assim que você fala assim, uau! O que acontece é que é oferecida honra a Jesus através desta ceia, através desse jantar. Mesmo que as pessoas não entendam o significado das coisas. As pessoas, elas não costumam entender a ação de Deus na minha vida ou na sua vida. Muitas vezes nós mesmos não entendemos. Nós olhamos para as situações e pensamos, por que isso está acontecendo? Até quando? Falávamos hoje pela manhã no estudo de Abacuque, até quando? Por que isso? Cada parágrafo tem um sentido. Avançar para o discurso de despedida, a morte, a paixão, a ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 12, verso 1, 6 dias antes da Páscoa. Falta 6 dias para Jesus morrer. Esse é o significado. Pode ser que você passe por cima disso achando que é apenas mais uma festa, é apenas mais um evento. Mas o relato é 6 dias antes de Cristo morrer. 6 dias. Jesus foi a Betânia, onde Lázaro, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ainda fresco na nossa memória, Jesus Cristo pede para tirar a pedra, e ele fala, Lázaro, vem para fora. Pede para desatar aquele homem ele fica livre. E um grande testemunho é gerado entre as pessoas. Jesus, ele chega a Betânia ao anoitecer de um sábado. Betânia, situada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, era a casa de Maria, de Marta e de Lázaro, cuja ressurreição, até domingo passado, nós estávamos falando no final do capítulo 11. Betânia é o lugar da comunidade. É ali que se celebra a festa. É ali que Jesus quer ser, porque ali é o lugar da vida. Jerusalém não é mais um símbolo de vida. Jerusalém é um símbolo de morte. É um símbolo de opressão. É um símbolo em que as pessoas não olham mais para o amor, mas elas olham muito mais para os recursos financeiros. Está se preparando o cenário para a introdução do jantar e da unção que em si aponta para a morte de Jesus e essa nova Páscoa que irá se realizar. Essa Páscoa não leva mais a designação da Páscoa dos judeus. É uma nova Páscoa. É a Páscoa de Jesus Cristo. Na verdade, é a Páscoa do próprio Deus. Deus estará presente. Não é aquela Páscoa vazia, não é a Páscoa apenas religiosa, mas é a Páscoa do próprio Deus. João 2,2 diz, ali ofereceram-lhe uma ceia, um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus Cristo. Fora essa passagem, a palavra ceia, ela só aparece referindo à última ceia. Essa palavra, no grego, ela só aparece outra vez só quando se refere à última ceia de Jesus Cristo, a última refeição que ele tem com seus discípulos. A ceia de Betânia se identifica, portanto, de alguma forma, com algo que vai ser instituído na última ceia, que é algo que nós vivemos como cristãos desde a morte de Cristo. Domingo após domingo, após domingo, após domingo, após domingo. Foi instituída a Eucaristia ou Santa Ceia. Lá em João capítulo 13, verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor. O Senhor, ele institui a Eucaristia simbolizando o amor.
O amor dele por mim, o amor dele por você, o sacrifício dele por nós. Como Sebastião falou, é um sacrifício para que a gente tenha vida. Apesar de ser um sacrifício, apesar de toda a cena ser uma cena de dor e sofrimento, ela representa a manifestação de amor de Deus por mim e por você. Essa ceia que está sendo apresentada para Jesus é uma ceia de ação de graças para Jesus pelo dom da vida que Ele vai conceder. A celebração cristã não se dirige a um Jesus ausente. Nós não temos um Jesus que está pregado na cruz. Nós não temos um Jesus que ele é um bebezinho ou ele é alguém que está sofrendo, mas ele é o todo-poderoso Deus. É um Jesus todo-poderante e é um Jesus que está presente. Ele não está dentro do suco de uva. Você pode olhar que você não vai achar. Ele não está no pão, mas ele está no nosso meio. Ele está no meu coração. Ele está no seu coração. A frase inicial do versículo 2 é: ali ofereceram-lhe uma ceia que foi oferecida não apenas a Jesus, mas a toda a comunidade que crê nele. Como esta noite, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa celebração da comunidade cristã substitui o banquete do funeral, que não houve, porque Lázaro foi ressuscitado, recuperada da sua tristeza pela morte naquele momento de Lázaro. A comunidade celebra a vida, reconhecida em Jesus como a sua fonte. Apenas Jesus, ele é aquele que nos dá a vida. E naquele caso foi Lázaro. No nosso caso, nos dias de hoje, cada um de nós é beneficiado por esse sacrifício. Este banquete, como a própria Santa Ceia, antecipa de certa forma um banquete final e que nós vamos poder nos reunir com os nossos entes queridos. Nós vamos poder nos reunir com aquelas que já foram. Vou poder conhecer o seu Severino e a dona Severina. Amém? Você guarda um lugar para mim lá, Naldinha, na ceia? Chegar rápido, né? Nós vamos poder encontrar os nossos entes queridos que já se foram. Nós vamos poder encontrar os discípulos amados. Vamos poder encontrar os profetas num grande banquete, numa grande ceia. João 12:3. Então Maria, ela surpreende. Então Maria, aquela Maria que fica sentada, aquela Maria que aparentemente não gosta de trabalhar, essa Maria toma uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande valor, unge com ele os pés de Jesus e os enxuga com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia de perfume. Esse versículo é um versículo maravilhoso. Você vai ver o que isto representa. A quantidade de perfume ela é considerável, aproximadamente 342 gramas, ou seja, 1/3 de litro de nardo puro, talvez um pouco mais que um copo cheio que esse. Não sei quantos ml tem isso. Pastor, mas isso não é muito. Isso não é muito. Entenda que quando você vai fazer perfume, eu tinha uma namorada que o pai dela tinha negócio de perfume, e aí eles mostravam, você pega uma pequena quantidadezinha de essência e você faz muito perfume. Esse material, ele era um material que dava para você fazer muito perfume. E esse material era algo como um dote, como um dinheiro que a mulher ela recebia ano após ano dos familiares, e ela comprava esse nardo para que no dia do casamento dela ela pudesse levar algo em troca. Nardo é um óleo extraído da planta que leva o mesmo nome, é uma planta chamada nardo, uma planta que nasce na Índia. O gesto de Maria demonstra o seu agradecimento pelo dom da vida. O valor do perfume é o símbolo do seu amor. Maria, ela olha para o que ela poderia oferecer para Jesus, perante o dom da vida e perante o irmão dela de volta à vida.
ela poder conviver com ele mais alguns anos. E ela olha e fala assim: eu não tenho nada mais valioso do que o meu nardo, que eu iria usar no meu casamento. Uma escrava poderia ungir os pés de Jesus, de um hóspede antes de comer, com azeite simples ou perfumado. Mas o gesto de Maria não é só um gesto de serviço. Ela não usa qualquer óleo, ela usa um óleo precioso. Para descrever a cena, João utiliza uma linguagem que é utilizada lá em Cantares, mostrando que Maria, ela representa toda a comunidade como a noiva, representa a mim, representa você, apresentando Jesus como o noivo amado. Cantares, capítulo 1, verso 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Lá em Cantares fala sobre esta oferta do nardo para o rei. Maria solta as tranças dos seus cabelos para secar os pés de Jesus. Para você pode não representar nada, mas para uma mulher, nos tempos de Jesus, a mulher ela não podia andar com os cabelos soltos. Havia uma condição até de opressão sobre a vida das mulheres, em que as mulheres elas não tinham liberdade para andar como elas queriam. Algo nos moldes, não igual, nos moldes, por exemplo, do mundo muçulmano, em que a mulher ela tem que ficar recatada. A mulher ela não é nada. Jesus Cristo ele vem resgatando isso. E aquela mulher que tinha os seus cabelos presos, ela desata os seus cabelos porque ela acha que qualquer pano não é suficiente para enxugar os pés do seu mestre. Cantares 7:5. A tua cabeça é como o Monte Carmelo, o seu cabelo como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. O perfume que Maria derrama é o símbolo do amor da comunidade por Jesus, que responde ao amor que Ele mesmo já entregou para mim e para você e para eles também, simbolizando a vida. João 1,16. Porque todos nós, eu, você, aqueles que confessam Cristo ao redor de Brasília, ao redor do Brasil, ao redor do mundo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Te agradeço por teres me libertado, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, te agradeço. Ao secar os pés de Jesus com os cabelos, nos quais fica cativo o esposo, o rei que ficou com a vida dele presa naquele ato da sua esposa, insinua-se o amor com que Jesus corresponde aos seus. A frase final desse versículo: a casa encheu-se da fragrância do perfume, parece bem diferente de um versículo de Jeremias que fala sobre juízo, mas o contexto de agora não é juízo, é contexto de restauração. Lá em Jeremias 25:10, quando as pessoas ainda estavam afastadas, longe, longe, longe do Senhor, Jeremias falou: farei cessar a voz alegre e a voz do gozo, a voz do noivo e a voz da noiva, a fragrância do perfume e a luz da lâmpada. Contexto do passado, contexto antes do sacrifício de Jesus. Quando ele morre, o recado é: a casa se enche do perfume do Senhor. Aleluia. Perfume doce, um perfume agradável, não é um perfume enjoativo. Com Jesus, o esposo voltou à alegria. Há alegria na minha vida, há alegria na sua vida. Existe de novo a fragrância do amor. Cantares 1:3. A fragrância dos teus perfumes supera todos os aromas. Perfume derramado é o teu nome, e por isso as donzelas se enamoram de ti. E aí o que fica em evidência não é mais o perfume do nardo puro, e sim o perfume da presença do Todo-Poderoso Deus, da figura de Cristo. É algo que você pode passar um perfuminho para você ficar cheirosinho, mas o perfume que realmente importa é o perfume de Jesus. Quando você entra nos lugares e as pessoas olham e
tem algo diferente. Eu consigo sentir a presença de Jesus. Esse é o perfume que enche a casa. Esse é o perfume que enche a minha casa, o meu corpo e enche o seu corpo. É um perfume que talvez as pessoas não sintam, mas que você tem dentro de você. A casa inteira, a comunidade, enche-se da fragrância do Espírito. Amor recebido de Jesus e a Ele devolvido. Vínculo de união entre os discípulos. A comunidade de Jesus reúne-se numa casa que é o seu lar. Jesus, Ele habita não num templo construído por mãos humanas, mas Ele habita no seu coração. É aí que Ele quer habitar. É aí que Ele tem prazer em habitar. Pastor, mas com os meus erros, com as minhas dúvidas, com as minhas falhas, é aí que Ele gosta de habitar, é aí que Ele prefere habitar. A comunidade de Jesus não se estabelece na área do religioso. Não é na área do religioso que Jesus Cristo habita. Jesus Cristo, Ele habita no ser humano, é no âmbito humano. Não mais em templos suntuosos, não mais dependendo da minha veste, se a minha veste é uma estola sacerdotal, pode ser, ou uma capa, ou é um terno, ou é uma blusinha surrada. Jesus Cristo, Ele não habita dentro do religioso. Jesus Cristo, Ele habita no nosso coração, no nosso espiritual. Nessa celebração, Jesus está presente. Nas outras não. No nosso coração, Ele está presente. Nessa celebração, Jesus está presente. E o amor e o agradecimento que se expressa na comunidade enche ela com o Espírito Santo. Esse perfume é vida. Esse perfume é imortalidade, opondo-se ao mau cheiro lá de João 11:39, quando Jesus fala, tira a pedra. E Marta olha para Ele e fala assim, não posso, Jesus, se eu tirar, vai sair um cheiro muito ruim, porque ele já está morto há 3 dias. Diferença. O que era fedor, o que era mau cheiro, transformou-se em perfume. Porque a comunidade sabe agora que a vida venceu a morte. E quando é Páscoa nós cantamos, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou. Jesus levou a cabo o desígnio de Deus sobre o homem. E a partir do sacrifício dele, eu e você temos vida eterna. João capítulo 12, versos 4 e 5. Então Judas Iscariotes, tinha que estragar nosso momento de amor, né? Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele mesmo que o ia entregar, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Em seguida vem a queixa de Judas. Apesar de João ter sido específico, é Judas que está falando, é provável que os demais eles também deram ouvidos ao que Judas falou, deram apoio a ele. Penso isso porque facilmente os murmuradores que nos cercam, eles nos convencem a murmurar também. Se você está perto de uma pessoa pessimista, se você está perto de uma pessoa murmuradora, fatalmente você também vai começar a reclamar. Fatalmente. E nós vemos isso testificado em Mateus capítulo 26, verso 8. Mateus olha para essa mesma cena de uma outra ótica e diz, vendo isso, indignaram-se os discípulos. Não foi só Judas. Judas foi aquele que puxou o trem. Mas, vendo isso, indignaram os seus discípulos e disseram, para que esse desperdício? Para que isso? Apesar de ser algo comum, como eu já disse, quando você está na presença de pessoas pessimistas e murmuradoras, você acaba murmurando. Não fique em companhia de pessoas murmuradoras muito tempo, em pessoas que não têm esperança muito tempo. Um lugar para você encontrar esse tipo de situação chama-se hospital. Você entra no hospital para tratar de alguma coisa, se você passa um dia, passa uma semana, passa um mês,
você começa, parece que você nunca mais vai sair dali. Na quinta-feira, foi quinta, né? Que eles internaram? Quinta ou quarta? Sexta. Na sexta-feira, quando Naldinha foi no hospital e irmão Cláudio no outro, eu pensei que os dois estavam brigados, não querem ir no mesmo hospital junto, querem um em cada um, né? Quando eles estavam em hospitais, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não permita que isso não demore. Não permita para que isso demore. Eu passei uma semana, quase 10 dias no hospital, desgastante. Imagina 2. Eu fiquei imaginando Glenda. Desgaste. O hospital é um lugar em que a gente começa a murmurar. Parece que a gente não vai ver saída para a coisa. Não fique perto de pessoas murmuradoras. Apesar de comum, o Espírito de Deus nos reprova e adverte a não nos deixarmos tão facilmente ser deixado levar por esse tipo de pessoas. A objeção que Judas levanta até que tem um cunho de verdade. Você tem que entender o valor que foi derramado naquele ato. 1 denário se refere a um dia de salário pago a um diarista comum. Cada vez que uma pessoa trabalhava, ele ganhava uma moeda, que chamava 1 denário. O valor deste nardo, ele se refere ao valor de 300 denários. Ou seja, é o equivalente a 300 dias de um trabalhador comum. Muito dinheiro. Entendendo que você não pode fazer simplesmente a conta matemática. Mesmo que você faça, você vai chegar num número alto. Você vai chegar em alguma coisa em torno de 30 mil reais. Por baixo. Pegando uma faxineira, por baixo, para arredondar as contas. 100 reais, isso é mentira. Você pode jogar isso para 50, 60 mil reais. Imagina isso há mais de 2.000 anos atrás, em que o custo de vida era lá embaixo, qualquer valor financeiro era muito alto, esse valor era um valor extremamente alto, o valor ele era enorme. Só para você ter uma noção, ele é maior que a soma que Felipe julgou insuficiente para matar a fome de toda a população que estava lá na multiplicação dos pães. Lembra? Jesus Cristo, ele chega, dá a administração dele durante todo o dia, e aí no final do dia, ele olha para aquelas pessoas que estavam lá, e os discípulos falam para ele, despede, Senhor, para que eles possam buscar comida. E Jesus Cristo olha para eles e fala assim, em vez de despedir eles, dai vocês mesmos de comer. E aí Filipe responde, João capítulo 6, verso 7, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Imagina você levar para jantar algo em torno de 20.000 pessoas, quanto iria custar? O que ele está falando é que 200 denários não dava suficiente. Qual que era o valor do nardo? 300, era mais do que isso. Era mais do que isso. Jesus vai morrer pelas mãos do mundo, mas a sua morte vai necessitar da cooperação de um discípulo. A pergunta de Judas é, na verdade, um protesto. Ele não aceita essa situação toda. Ele não aceita a manifestação de amor. Ele não aceita que este nardo seja entregue simplesmente como uma ação de amor. Ele prefere o dinheiro ao amor. Ou seja, ele prefere o dinheiro em vez de Jesus. Mateus 19, versos 21 e 22, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, se entristeceu muito, porque ele era dono de muitas propriedades. O dinheiro sempre tem sido um laço nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Jesus não crê no amor generoso. O dinheiro é para ele o valor supremo. Maria desvaloriza o dinheiro. Para ela o dinheiro não tem valor nenhum. Ela prefere fazer uma homenagem ao seu Senhor, mesmo que tenha sido uma coisa rápida, mesmo que tenha sido uma coisa rápida. Ela falou assim, esse momento eu vou ter que registrar. João capítulo 12, verso 6.
Ele disse isso não porque se preocupasse, Judas disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. E como era encarregado da bolsa, roubava o que nela se guardava. Os demais apóstolos não foram movidos de má disposição. Eles foram envolvidos no calor do momento. A motivação deles era diferente da motivação de Judas. Mas eles condenaram Maria. E eles pecaram também. No caso de Judas, o caso é pior. Além de ele ter pecado, além de ele ter induzido, ele ainda disfarça com uma benignidade, um altruísmo, como se ele estivesse querendo ajudar alguém. Ele é igualzinho o mau pastor, que não se preocupa com as ovelhas. A palavra é toda ela entrelaçada. Judas, ele ouve toda a pregação do bom pastor e do mau pastor, e ele prefere se colocar como o mau pastor. João 10,13. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Como ele era o tesoureiro do grupo e responsável pela bolsa de dinheiro, provavelmente ele esperasse que as doações, inclusive a doação do nardo, em algum momento se convertesse em dinheiro, para que ele pudesse roubar, para que ele pudesse tomar para si. A bolsa de dinheiro deveria ser usada para atender às necessidades dos discípulos e também para dar esmolas aos pobres. Esse versículo é o único lugar no Novo Testamento em que Judas ele é encontrado ou denominado como ladrão. Em qualquer outra passagem ele aparece como o traidor, mas aqui ele é colocado como ladrão. A acusação é bem possível de ladrão. Não foi algo que foi uma vez só. A gente vai ver mais para frente que ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Não era um valor muito alto. Ele vendeu uma vida humana por uma quantia de dinheiro. Os pobres necessitados nada representam para ele, a não ser um instrumento para revelar a hipocrisia com que se tratava as coisas do Senhor. E tristemente, eu vejo ações como essa em muitos lugares, em que as pessoas elas levantam campanhas, carnês de toda sorte ou espécie, apenas com um objetivo: enriquecer. Eu dou para você uma coisinha, mas você tem que me dar um monte de coisa. É sempre essa matemática, sempre essa matemática. E nós temos visto isso dentro da igreja, isso é muito triste. Judas, ele foi escolhido por Jesus para cuidar dos recursos do grupo, com um propósito. Quem escolheu para ser o tesoureiro do grupo foi Jesus. E ele não errou, ele não se enganou. Havia um propósito. Para que tudo se confirmasse, Judas ele tinha que estar naquele cargo. Mas você tem que entender que isso não é uma regra para que você age errado, ou para que você coloque pessoas de uma forma errada dentro de trabalhos e obras do Senhor. Nós temos que ter muito zelo. Nós temos que ter zelo na obra do Senhor. Hoje nós carecemos, por exemplo, de pessoas tocando um violão. Nós carecemos, por exemplo, de pessoas tocando algum teclado, algum tipo de instrumento. Seria muito agradável a gente poder cantar o som de instrumentos, mas eu nunca vou colocar uma pessoa que entrou aqui há uma semana, um mês, para tocar simplesmente porque a pessoa toca. Porque eu não posso, sem conhecer a pessoa, sem conhecer o que passa dentro do coração dela, expor a igreja, expor o serviço do Senhor a uma pessoa que pode ter um coração pecaminoso e ímpio. É muito sério isso. Então, se isso vier a acontecer, você já sabe. O pastor não está colocando a pessoa para trabalhar porque ele ainda está analisando. O Felipe já está há alguns meses conosco, mais de ano. Há 2 semanas atrás, pela primeira vez, eu dei a oportunidade para que ele possa fazer uma abertura de culto. E a gente vai acompanhar ele, para ver o que acontece. Sebastião, a mesma coisa. Caminha, já está conosco já há um tempo. Paulo foi embora. Hoje nós vamos servir a Santa Ceia, única e exclusivamente com o irmão Cláudio e o irmão Sebastião. Se o irmão Cláudio tivesse em disposição para servir a Santa Ceia, eu não vou chamar outra pessoa. Nós vamos fazer em 2 viagens com a mesma pessoa.
ou eu vou servir a Santa Ceia. E tudo isso é um zelo com a obra do Senhor, para que as pessoas entendam que o trabalho na obra do Senhor, ela tem que ser feito com zelo, ordem e decência. E não é desconfiar de ninguém, é simplesmente buscar a atestação do cristianismo das pessoas. Judas se incomoda com o amor demonstrado a Jesus, porque impede o seu proveito pessoal. Não podia receber a vida nova porque não rompeu com os valores do sistema opressor. Não tem como você entrar nos caminhos do Senhor, viver o melhor do Senhor, se você não abandonar o velho e o antigo. Se você quiser ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, não funciona. É melhor você seguir o caminho do mundo. Ele não podia receber a vida nova, porque não rompeu com os valores do sistema opressor. Jesus o qualificara de inimigo, e ele o é, por ser ladrão, como os dirigentes também o são. Como eles têm por pai o inimigo, o poder do dinheiro, por isso é enganador e será homicida. Judas é o aliado das trevas, é o agente da morte. Por não ter recebido a vida, não tem nada a celebrar e a festa lhe parece inoportuna. Quando você está feliz nos caminhos do Senhor e você conversa com alguém que não conhece o Senhor, ele não entende e ele pergunta: por que você está alegre? Você está sem dinheiro, você está doente, você está passando dificuldade, por que você está sorrindo? Eles não entendem. 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo interiormente. Ainda você tem muito a construir, muito a mudar, mas o principal, que é a mudança do seu coração, ela já foi feita. Judas, em vez de dar-se a si mesmo como Jesus, ele despoja os outros, retém para si e causa a morte. Tirar a vida não é mais do que um roubo levado ao extremo. Não é uma função sua, porque você tem vida. Quando a mulher, lá no início de João, acho que é capítulo 2, quando 2 ou 3, Jesus ele está no poço, e ele encontra para a mulher, ele fala assim: se você tomar desta água, rios de água viva fluirão através de você. Você não é um dispenseiro da morte como Judas, você é um dispenseiro da vida do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos a Ti, porque através deste sacrifício, esse sacrifício que foi exposto por Maria, em que ela entregou o seu tudo para Te glorificar e Te honrar, nós podemos entender, Pai, a preciosidade, a importância do Teu sacrifício. Nós temos vida e temos vida em abundância. Pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes o nosso coração, ele não é um coração grato. Muitas vezes nós agimos, Pai, como os discípulos, acusando, apontando os dedos. Mas queremos mudança e transformação, Pai. Que nesta noite, esta palavra possa ser gravada no nosso coração. E nós possamos, Pai, não necessariamente entregar as nossas casas, os nossos carros, mas que nós possamos, Pai, fazer a vida dos outros mais alegres, mais felizes, ajudando, instruindo, segurando pela mão, demonstrando amor, Pai. Que nós possamos, dia após dia, derramar na Tua presença, Pai, não um nardo físico, mas a demonstração do Teu amor na cruz pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.